Olá para você que está acompanhando o Em Pauta Bagé, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui na Matriz do Crucificado, de uma maneira muito especial. Vamos bater um papo com o Bispo Diocesano da Igreja Anglicana, Dom Francisco de Assis, que está em visita a Bagé, para celebrar os 122 anos da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil na Rainha da Fronteira. Está realizando essa visita não apenas para a celebração, mas fazendo visitas também, né? Não apenas a Matriz do Crucificado, como as demais obras aqui da Igreja Anglicana, as missões. O que significa, não apenas para a Igreja Anglicana, cuja a diocese é sediada em Santa Maria, mas o que significa para a Igreja Anglicana ter uma paróquia, uma comunidade, uma congregação como a de Bagé, tão antiga, praticamente completando um século de um jubileu de prata, dentro de toda a história e trajetória da Diocese Sul-Ocidental aqui da Igreja. Muito bom dia, prazer de debater um papo com o senhor. Uma alegria estar com vocês, participar desse momento, utilizar esse meio de comunicação que a gente alcança tanta gente, né? Essa é a vantagem da tecnologia de comunicação. Bom, primeiramente eu queria expressar que estar aqui para celebrar 122 anos de presença anglicana em Bagé tem um significado muito importante, porque o coroamento, como você mesmo disse, de um século e quase um jubileu de prata, seria 125 a presença de uma parte da Igreja cristã que contribuiu e contribui e continuará contribuindo para a história dessa cidade. E isso muito nos honra, por quê? Porque muita gente pensa que nesse cenário de muitas denominações, muitas igrejas, cada dia mais você tem um novo grupo, uma nova tendência, uma nova placa. Estão cheios de placas por aí, né? Aí a gente pensa assim, o que é que essa igreja anglicana está fazendo? O que é que tem o anglicanismo a ver com o Bagé, o Rio Grande do Sul? E isso é muito importante porque representa que a nossa igreja não é apenas uma nova igreja, ou não foi no início do final do século XIX, começo do século XX, ela não foi apenas uma nova igreja, mas ela continua sendo parte da única igreja, só uma igreja. Quando às vezes as pessoas dizem, porque as igrejas, eu costumo dizer, vírgula, a igreja. Mas tem nomes diferentes, tem tendências diferentes, sim. Ritos diferentes, mas nós somos, teologicamente, nos consideramos parte da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Então, essa presença representa para nós o seguinte: primeiro, pessoas há 122 anos atrás, elas optaram por fazer um caminho de serem uma alternativa de vida religiosa nesta cidade, uma alternativa fora dos padrões históricos. Não esqueçam que o Brasil é um país que tem uma forte tradição católica romana, que é ainda a maioria da nossa população. E quando a gente não chegou para ser anticatólico, a gente chegou para ser uma maneira diferente de ser católico. Então, é muito importante resgatar isso. Nós nos incorporamos na cultura gaúcha, nós nos incorporamos na cultura brasileira e nós oferecemos ao nosso povo e ao nosso país e ao nosso Estado uma maneira diferente de viver a fé cristã. Então, é muito importante, 122 anos de presença de pessoas que
e por gerações e gerações, já temos muitas gerações de anglicanos, né, deram a esta cidade uma contribuição muito importante. O fato que me chama a atenção com Francisco de Assis é assim, uma espécie de uma vanguarda em ecumenismo. A Igreja Episcopal Anglicana aqui em Bagé, pelas suas raízes, pelas suas tradições, pelas pessoas que aqui chegaram, sempre busca agregar e não separar. Não é a minha igreja que é melhor que a tua. Não, pelo contrário, vamos nos reunir com outros segmentos. Esse trabalho é feito hoje pelo Reverendo Ana Maria, foi feito anteriormente, eu me lembro do Reverendo Ramacés, Reverendo Vardal, Reverendo Guedes, enfim, todo mundo buscando isso. Ou seja, é um senso comum, embora cada um com a sua maneira de pensar. Isso ainda se mantém? Você tocou num ponto muito importante. A nossa igreja, exatamente por ser uma igreja que não pretende sintetizar a fé católica, e católica no sentido da igreja universal, né? Da igreja de todo o universo. Né? A fé católica, a nossa fé católica, ela é expressa, em primeiro lugar, no direito de termos a diferença. Ser diferente entre as igrejas não significa ser errado. Às vezes a gente tem aquela visão de que, mas os protestantes, não, mas os pentecostais, não, mas os católicos ortodoxos, não. Eles não são expressões erradas da mesma fé. São expressões diferentes e todos nós temos o direito à diferença. Isso é muito importante, principalmente numa sociedade como a nossa, que nos últimos anos tem desaprendido a capacidade de conviver com diferenças. A gente vê isso na questão da política. A gente vê o quanto a política tem sido afetada por essa coisa de não, você está errado e eu estou certo, ou vice-versa. Isso, no mundo religioso, existiu durante muito tempo, essa oposição entre católicos e protestantes, entre católicos ortodoxos e católicos romanos, porque as pessoas precisavam entender que a grande mensagem de Jesus Cristo, que é, na verdade, o fundador da igreja, a mensagem do nosso fundador, do nosso mantenedor, né, não era uma mensagem de estimular a diferença e o conflito por causa da diferença. Pelo contrário, a expressão de Jesus era de que nós pudéssemos conviver como irmãos e irmãs. Então, um católico ortodoxo tem a maneira dele expressar a sua fé na perspectiva da ortodoxia teológica. Um católico romano tem direito de expressar a sua fé na sua perspectiva latina, a chamada Igreja Latina, né? Os protestantes têm a sua legitimidade de expressar a sua fé, reafirmando aqueles pontos que caracterizaram a Reforma Protestante, que foi a recuperação da Escritura como uma base importante da fé e da compreensão do mundo. E nós, anglicanos, temos também a nossa história, porque a Igreja Anglicana, que surgiu na Reforma chamada Reforma Inglesa, essa igreja surgiu primeiro, não para jogar fora a bacia, a água e o menino, ou seja, jogar fora, tudo fora. Não, ela surgiu para reinterpretar a maneira de ser católico, sem deixar de ser católico. Tanto é que às vezes uma das perguntas que mais nos incomodam é quando alguém pergunta: mas peraí, vocês anglicanos, vocês são católicos ou protestantes? Qual é a de vocês? Aí eu digo: nós somos católicos e protestantes. Pois é, mas a grosso modo, Dom Francisco, a igreja anglicana se aproxima mais da igreja católica ou da igreja evangélica? Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso. E se as pessoas pararem e analisarem, a gente tem um pouco de cada um. Vou dar um exemplo. Quando você entra numa igreja anglicana e assiste a
dia, nós estamos aqui num presbitério, né? Nós estamos diante do altar, estamos diante de um ambiente que liturgicamente é desenhado, e alguém olha assim, mas parece uma igreja católica. Quem entra e observa o ambiente, né, o design. Mas é uma palavra bonita, moderna. O design é um designer de uma igreja católica. Mas aí você olha e diz assim, interessante, mas também tem diferenças. Porque numa igreja protestante ou evangélica, na verdade, a posição central no design litúrgico é do púlpito. E para nós, a posição central é o altar. Isto significa a nossa compreensão de que o centro da vida cristã é a vida sacramental. O púlpito está do lado. Então, isso mostra que nós nos incorporamos dentro de uma tradição católica, mas que recebeu a imensa e rica contribuição do movimento protestante. É uma questão de ser capaz de juntar as duas coisas. Juntar, como dizia Jesus, o bom intérprete é aquele que junta coisas antigas, coisas velhas, com coisas novas e não joga as duas coisas fora. Ele reinterpreta. Então, eu acho que durante muitos anos as igrejas cristãs perderam muito tempo discutindo picuinhas, discutindo se Maria era corredentora ou não. Eu estou citando apenas um exemplo, né? Um exemplo de polêmica teológica. Isso é realmente essencial para a fé cristã. A fé cristã, na verdade, não é fazer aquela síntese da religião que os profetas já definiam lá no Antigo Testamento. O que é a verdadeira religião? É estar em comunhão com Deus, praticar a justiça e viver o amor. Isso é muito simples. Isto é religião. Qualquer religião, ela tem que levar em consideração esses três aspectos. Amar a Deus, ou aquilo que é considerado como transcendência, né? Para não, vai ter nomes, né? Transcendência, de acordo com cada religião, tem nomes diferentes. Mas amar o transcendente, amar o que é superior, o que está acima, que está no plano extraordinariamente para além de nós mesmos. Tá? Segundo, servir as pessoas, amar o próximo, que é a síntese da lei. Quando o doutor da lei chegou para Jesus e perguntou assim, mas qual é o mandamento mais importante? Aí Jesus disse, não, amar a Deus sobre todas as coisas e tal. Mas tem um segundo mandamento que é igual, equivalente, da mesma natureza que este, que é amar ao próximo como tu. Que, aliás, isso é um problema de tradução. Na verdade, quando a gente diz assim, amar ao próximo como a ti mesmo, na verdade, o foco não é o ti mesmo. A tradução seria ame ao próximo, que é como tu é. Ou seja, é ser um espelho. Exatamente. É aquela história. O espelho do amor, literalmente. Exatamente. Então, alguém diz assim, eu amo ao meu próximo, mas eu tenho que primeiro amar a mim mesmo. Não, esse não é o caminho. Você tem que amar o seu próximo e ele é igualzinho a você. Ele é diferente, mas ele é igualzinho a você. Porque é um ser com limites, é um ser que peca, é um ser que tem dentro de si a capacidade para fazer ou tanto o bem quanto o mal.
Nós somos iguais. Por isso que diante de Deus somos todos iguais. Temos a mesma estrutura, temos os mesmos pecados, temos as mesmas limitações. Então, no plano da religião, é meio complicado você chegar e dizer, não, a minha religião é a religião certa, porque os pressupostos tal são esses. Não, você está equivocado com isso. Isso não ajuda. Isso não ajuda porque você está se comparando, se medindo. E quando você se mede, o problema não é se medir, é até qual é a métrica que você adota. E se você adota a métrica sua, então você não tem muita, vamos dizer assim, autoridade para falar mal dos outros. Isso, o senhor não vai dizer isso, eu tenho que me perguntar também, de fato, porque a Igreja Episcopal Anglicana, muitas vezes, ela é centro de pioneirismos que são ligados a polêmicas. Cito aqui, e algo que me foi dito como historiador em Bagé. Aqui houve um fortalecimento muito forte da busca pela Igreja Episcopal Anglicana, porque foi uma das primeiras igrejas, primeiras congregações, isso lá na década de 60 e 70, que casava casais de outras doutrinas, inclusive espíritas e umbandistas. Algo que nas outras religiões não ocorria. Eu tinha que ser católico, aqui eu estou falando a grosso modo, mas é assim. E se recusavam e vinham parar aqui. Depois, a admissão para que mulheres fossem celebrantes. Hoje nós temos o exemplo aqui da Reverenda Ana Maria, mas a primeira foi a Reverenda Carmen Etel. Depois, a abertura para que se realizassem cerimônias de casamentos homoafetivas. Isso, de certa forma, aproximou a Igreja Anglicana. Estou pegando exemplos aqui de Bagé, mas também ligando exemplos em nível nacional e regional, da nossa diocese aqui. Isso, de certa forma, aproximou a população da igreja? Ou o senhor acredita que a polêmica foi tão forte que o pessoal acabou ficando, enfim, os mais conservadores, botando um pezinho para trás? Olha, esses avanços aconteceram na história do anglicanismo, eles, na verdade, começaram até bem antes desses exemplos que você citou, a partir da questão do matrimônio entre pessoas de fés diferentes. Ele começa, inclusive, pela questão da teologia batismal, que durante muito tempo não permitia que as crianças pudessem ter acesso à Eucaristia, sob o argumento de que elas precisavam de uma preparação para poder entender que é a Eucaristia, e então somente depois de entender o que é a Eucaristia estivessem aptas a comungar. Isto foi evoluindo, e uma das primeiras contribuições do anglicanismo para a teologia sacramental da Igreja foi a percepção de que as crianças, os pequeninos, têm acesso à mesa. Por quê? Porque o critério não é o critério do mérito de quem comunga. O critério é o amor de quem se oferece à comunhão, que é o próprio Jesus. Então, por que exigir que uma criança entenda o que é a Eucaristia para poder comungar? Isso é restritivo. É como se você convidasse para um alto almoço na sua casa, seus amigos, e aí você dizer: bom pessoal, vamos almoçar, vamos. Então as crianças fiquem lá, porque vamos aqui almoçar só os adultos, ok? Depois vocês vão ganhar um lanchinho, né? Isso é exclusão. Então a Igreja Anglicana começou a revolucionar, no sentido positivo, a compreensão teológica, inclusive, dos sacramentos. E aí depois veio a questão das pessoas divorciadas,
né? Eu me lembro que, quer dizer, eu não me lembro porque eu era muito pequenino, né? Mas eu me lembro que antigamente a expressão era pessoas desquitadas, né? Antes da desquite, né? Antes da lei de divórcio. As pessoas não podiam estar loucas, pessoas desquitadas. Meu Deus do céu. Às vezes nem iam à igreja. E quando iam, tinham que suportar os olhares e os muxoxos, não é? Gente. As maledicências. É como eu digo, é que o São Francisco de Assis é muito educado, eu já sou um pouquinho menos educado. Mas eram as maledicências. As maledicências, né? Então a igreja também avançou nisso, a compreensão do sacramento, porque qual foi a razão de se incluir o casamento, a possibilidade de novo casamento para as pessoas divorciadas? Né? Por quê? Porque, na verdade, a igreja não casa ninguém. Se a gente for olhar, ver a teologia do matrimônio na igreja anglicana, o reverendo, a reverenda, o bispo, sei lá que seja, não casa ninguém. O que ele faz? Como assim? Boa pergunta. O ministro ou a ministra apenas declara a bênção de Deus para os noivos. E quem se oferece em matrimônio são os noivos, os celebrantes de um casamento. Não é o reverendo ou a reverenda. Os celebrantes são os noivos. São eles que se oferecem, são eles que fazem votos, são eles que prometem. Então, o reverendo e a reverenda dá a bênção, quer dizer, impetra a bênção de Deus, mas os ministros do casamento são os noivos. E aí alguém diz, pois é, mas então, aí é que está a questão, porque às vezes a visão sacramental do matrimônio, essa que ainda persiste em alguns setores da igreja, né? Não na igreja anglicana, mas em outras tradições cristãs, de que não é, vamos dizer, não é correto casar novamente quem já fez votos de matrimônio, que aí é a chamada indissolubilidade. Essa palavra maravilhosa. Ainda bem que o senhor falou. Fácil de pronunciar, né? Então, essa indissolubilidade do casamento, ela não existe, porque nós não somos indissolúveis. Os compromissos que a gente assume são compromissos na intenção de que sejam permanentes, mas ninguém tem a garantia de que serão permanentes. Então, por conta disso e por sensibilidade pastoral, a gente admite que as pessoas divorciadas possam casar-se outra vez. Então, isso é o quê? É um avanço na reflexão teológica sobre o sacramento do matrimônio. A questão da ordem, né? As reverendas, as bispas, os bispos, né? Por que essa, alguém dirá, por que essa inovação? Não é inovação, é uma compreensão diferente e amadurecida do que é o ministério. O ministério é serviço. O ministério não é autoridade. Às vezes as pessoas confundem ministério com autoridade. O bispo é uma autoridade. Eu sou uma autoridade. Estou vendo. Né? Não é autoridade. Ministério é serviço. Então, só os homens podem servir, ou só os homens podem ter autoridade dentro da igreja? Onde está baseado isso? Não, porque historicamente, muito bem, historicamente quem controlou a sociedade humana, estabeleceu as regras e tal, foram homens, não foram? Foram homens, então é meio complicado.
É muito fácil para um homem dizer, não, nós homens é que temos o controle da coisa. Passamos a ter uma nova compreensão de que o serviço a Deus, e o ministério é um meio de servir a Deus, ele é extensivo a todas as pessoas, independentemente de gênero. Porque, inclusive, você teve nessa evolução teológica, dentro da igreja, pessoas que até admitiam que mulheres, olha, tinha gente tão progressista que achava assim, não, agora as mulheres vão participar também. Mas vamos lá, tá. E uma pessoa que é gay, ela pode ser ministra? Não, aí já é. Baseado em que você está dizendo isso? Então você tem a ampliação do ministério que é extensiva a todas as pessoas. E por isso que a igreja, não sem antes discutir por anos a temática. Só pode até me corrigir. Essa temática já tinha sido discutida anteriormente, muitas vezes foi inventada. Isso, exatamente. Dentro da comunhão anglicana, inclusive tem províncias hoje da comunhão anglicana que não tem o avanço de considerar que seja possível o matrimônio entre pessoas de mesmo sexo. Cada igreja faz o seu processo de reflexão. A igreja brasileira passou 20 anos discutindo esse assunto, 2 décadas. É praticamente quase que uma metade generacional da igreja, né? Considerando aí 50 anos como uma idade generacional, quase metade de uma geração ficou se discutindo a questão da pertinência do casamento igualitário, casamento entre pessoas de mesmo sexo. E isso foi a partir de que compreensão? A partir do fato de que não há nos evangelhos nenhuma condenação explícita de Jesus contra a homossexualidade. Não há nenhuma citação de Jesus. Mas Paulo, sim, Paulo é Paulo. Paulo é apóstolo, né? Mas qual é o centro da nossa fé? As palavras e o ministério do Senhor Jesus. Em Jesus não há uma palavra, uma menção a de que a pessoa que é homoafetiva, ela esteja condenada. Ora, se ela, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do Filho de Deus, ela não é considerada um ser inferior ou em pecado, então ela é legítima para receber os sacramentos. E se é legítima para receber os sacramentos, ela é legítima também para ministrar os sacramentos. Então, agora, alguém diz assim, então assim, as coisas da igreja anglicana são assim, bem facinhas, assim, simplesmente. Não, nunca foram facinhas. Toda mudança na maneira da igreja ler a realidade são mudanças que tomam tempo, muita reflexão, muita conversa, e às vezes não só conversa, quebra-pau, como se diz. Quebra-pau, né? No sentido de dizer, não, eu não acho, não, mas você não está certo, não, veja, olha aqui, fulano, e a gente vai conversando, E eu tive a alegria de, quando era primaz da igreja anglicana no Brasil, presidir o sínodo, né? Em que aprovou-se o casamento igualitário. E também aqui, nesta igreja, nesta matriz, o Concílio Diocesano da Diocese Sul-Ocidental acolheu essa decisão sinodal e tornou-a válida e aplicável
na área desta diocese, aqui nesta igreja. Então, assim, isso significa que nós caminhamos sempre na direção de aperfeiçoar a nossa compreensão do amor de Deus. Isto é fazer teologia, muito mais do que seguir preceitos ou orientações culturalmente enviesadas, que é o que acontece em alguns setores. E aqui nessa crítica eu faço uma crítica honesta a outros segmentos cristãos que não chegaram a esse ponto de elaboração, de mudanças na sua doutrina e na sua pastoral. Evidentemente, respeito essas decisões, respeito essas diferenças, porque respeitar a diferença também é sinal de maturidade. Então, é um pouco isso, né? A nossa igreja é uma igreja que sempre caminha na dimensão do diálogo, da conversa, da discussão séria, profunda, mas, acima de tudo, nós não podemos ter medo para fazer mudanças. As mudanças, às vezes, causam problemas, como tu levantou. Qual foi a consequência disso dentro da igreja e em outras igrejas? Nós temos que assumir essas consequências. Dentro de nossas próprias comunidades, existiram pessoas que não gostaram dessa decisão. E essa decisão não foi tomada contra essas pessoas. Essa decisão foi tomada a favor do povo de Deus. Se as pessoas não entendem esta mudança de rumo para um novo caminho, é um direito delas não aceitarem, e a igreja continua aberta a essas pessoas que, porventura, compreendam a natureza, porque todas as decisões tomadas dentro da igreja, no campo da doutrina, da teologia, dos costumes, ela não se volta para combater A ou B, mas elas se voltam para ampliar a visão que a gente precisa ter sobre a vida, sobre as pessoas e sobre Deus. Para finalizar, Dom Francisco de Assis, vou perguntar propriamente a respeito da sua visita. Você está em Bagé, enfim, tem a celebração do domingo pela manhã, você, em 22 anos da Igreja Anglicana, a presença que ele teve em Bagé. Gostaria que o senhor trouxesse aqui para a gente fechar essa sua agenda aqui na Rainha da Fronteira. Pois muito bem. Saindo do coração do Rio Grande para a Rainha da Fronteira, o senhor está mal, barbaridade. Bom, nós chegamos ontem, estou bem acolhido na residência da Redaria da Ana Maria e do Reverendo Aguilar, esse casal querido que estou suspeito para falar deles. Meus amigos, desde que eu nasci. E é verdade. É mais pura verdade. Certamente eles conhecem as páginas da sua infância. Você conhece. Mas assim, estou na casa deles. E temos atividade hoje à tarde, que é uma reunião com as lideranças da comunidade. Amanhã temos a celebração aqui na Matriz. Só confirmando o horário, 9h30 da manhã. 10 horas da manhã. E aí convido todos os amigos e conhecidos e simpatizantes da nossa igreja anglicana, da nossa igreja episcopal anglicana aqui em Bagé, a se fazer presente amanhã. Venha abraçar o bispo, venha conviver conosco, né? Teremos um momento muito especial. E vamos ter o recebimento de uma pessoa na igreja, o recebimento de uma liderança jovem que está sendo preparada para exercer o ministério dele. Então a reverenda Ana Maria vai ter mais uma pessoa da comunidade que se voluntariou para se preparar para o exercício do ministério dele. Então vai ser uma baita festa.
E eu conto com a presença de vocês e sua também. Eu vou ter que encerrar aqui o nosso bate-papo e fazer uma pergunta que não tem nada a ver com Jesus com Genésio. Pelo seu sotaque, o senhor é natural de onde? Eu sou pernambucano. E que o senhor veio fazer esse frio do Rio Grande do Sul? Isso é o que a gente chama de aceitar a vocação e o chamado. Então, é aquela história. Eu vim para o Rio Grande do Sul em 1997, né? Assim, para residir. Vim para Porto Alegre. Na época eu assumi o Centro de Estudos Anglicanos, que é uma instância provincial de formação teológica. E aí, em 2010, eu fui eleito para ser bispo diocesano aqui da Diocese Sul-Ocidental, em substituição ao meu antecessor, Dom Jubal. Jubal Pereira, né? Uma grande figura humana, diga-se de passagem. E aí, estou por aqui e já estou para fazer agora em março, 20 de março, 15 anos de episcopal. Vou debutar. Nossa! Nada mal, né? Uma trajetória. Mas sou lá de Pernambuco, nasci na cidade de Olinda, me criei muitos anos numa cidade linda chamada João Pessoa. Passei a minha capital da Paraíba. Capital da Paraíba. Praticamente fiquei dos 6 até os 25 anos em João Pessoa. Aí depois voltei para Recife, fiz meus cursos. Ou seja, o senhor é o andarilho da igreja episcopal. O andarilho da igreja. Na verdade, o senhor não é, o senhor se tornou. Me tornei. Pela questão vocacional. A vocação nos leva para isso. E vocação é isso, é arriscar-se. Quem tem vocação tem que ter coragem para se arriscar. Mas o próprio caso da Ana Maria de Mar, daqui de Bagé, andar, exercer o ministério em várias cidades, retornar estando com as raízes aqui. Quer dizer, isso também é vocação. Vocação também, claro. Mas que bom levar esse papo leve, bem tranquilo. E mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela existência dessa comunidade anglicana aqui em Bagé e pelo privilégio de que me sinto honrado de ser o bispo dessa comunidade. Então, sou um que se soma à pujança, ao vigor dessa comunidade. Com certeza, essa cidade tem, vamos dizer assim, um débitozinho com essa comunidade anglicana, porque foi feita história aqui em Bagé e tem dedo de muitos anglicanos nessa comunidade. É fato, isso também é fato. Dom Francisco de Assis, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Sucesso em todo o trabalho. Desconhecendo muita gente também. Precisa de alguma coisa? A reverenda Ana Maria está, enfim, né, não sabe, decore salteado, precisa de alguma coisa. Tem um evento, tem uma celebração. Pode, literalmente, nos prender o grito, fazer uma expressão bem gaúcha aqui. Pegar o grito e a gente dá um grito. Exatamente. Eu que me sinto muito honrado pela oportunidade de conversar contigo. E conto sempre com a gente. Em Santa Maria, hoje em dia, não existem distâncias para a tecnologia da informação, não é verdade? Estou lá em Santa Maria, qualquer coisa que precisar, vamos a sua. Eu me lembro, para ir na Catedral de Mediolã é só atravessar a praça. Tio, não tem mistério. Não tem mistério. Praça do centro de Santa Maria. Atravessa a praça e está lá. Dom Francisco de Assis, bispo da Diocese Sul-Ocidental da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, conversando conosco sobre este aniversário, 122 anos da Igreja Episcopal aqui em Bagé.